Secretário de Estado da Juventude e Desportos de Portugal, João Paulo Rebelo, participa na reunião de alto nível sobre juventude organizada pelo Presidente da Assembleia Geral. Que mensagem é que Portugal traz para este evento este ano? Olha, desde logo a primeira é de um agradecimento ao Presidente da Assembleia Geral por este, no fundo, diálogo estruturado, como nós costumamos dizer, no setor da juventude, entre jovens e, neste caso, as Nações Unidas e termos delegados jovens nesta reunião, com decisores políticos também do setor da juventude, é de facto muito importante, particularmente importante quando discutimos temas como a educação, o emprego e a prevenção que pode ser feita a um extremismo e a um radicalismo da juventude que naturalmente envolve questões de violência que são, obviamente, motivos que nos dão para a combatermos. Depois a mensagem que Portugal traz é: Portugal é um país muito empenhado, digamos, muito comprometido com as questões da juventude, com as políticas públicas para a juventude. Nós estamos a comemorar 20 anos de uma conferência mundial que aconteceu em Portugal, em 1998, uma conferência mundial de ministros da juventude e que teve na altura o patrocínio, digamos, das Nações Unidas e que resultaram documentos importantes dessa reunião, nomeadamente a Declaração de Lisboa, que veio depois a dar aso que no ano seguinte as próprias Nações Unidas considerassem o dia 12 de agosto o Dia Internacional da Juventude, e isto, digamos, é um grande orgulho naturalmente para o nosso país termos estado associados a esta consagração desta data, no fundo o reconhecimento da importância que a juventude tem no mundo. Quando falamos enfim, tópicos como a educação e como o emprego, estamos a falar de fatores cruciais na vida dos jovens. Antes de mais, a juventude é evidentemente um período de transição entre a nossa infância e a idade adulta, em que, evidentemente, a questão que se coloca aos jovens é, ainda há pouco, o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas o dizia na sua intervenção, ter um emprego decente é, evidentemente, um objetivo para qualquer jovem. Sabemos que a educação é o que, no fundo, o instrumento que nos permite ambicionar o tal emprego e o tal emprego decente. E por isso estas matérias serem tão importantes, e nós, em Portugal, e particularmente o que tenciono também trazer aqui à discussão, será um conjunto de boas práticas que entendemos ter, mas sobretudo esta firme convicção que a educação é absolutamente essencial à juventude. Temos inclusivamente uma campanha a correr em Portugal nestes dias que tem o tema Estudar é Preciso, porque muitas vezes, como se sabe, há aquela ideia de que, bom, enfim, com mais estudos ou menos estudos, muito provavelmente o emprego que vou ter vai ser um emprego precário, vai ser um emprego, enfim, em que as qualificações não serão muito relevantes, e nós queremos contrariar de toda esta ideia. Está absolutamente demonstrado, há evidências claras de que quanto maior for o nível de formação, digamos, de educação, neste caso do jovem, maior é a sua probabilidade de ter um melhor emprego, um emprego mais estável e, portanto, que lhe permita que lhe permita ter todas as condições para a sua emancipação. A emancipação é uma palavra-chave também na juventude, portanto, e esta emancipação consegue-se naturalmente com o emprego, com a independência, no fundo, financeira que permite ao jovem passar e fazer esta transição para a vida adulta e desenvolver a sua vida em todos os domínios. Para nós é absolutamente central envolvermos cada vez mais os jovens e apelarmos à sua participação e, inclusivamente, eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude, o que procuro é tê-los, mais do que, como eu costumo dizer, ouvir os jovens é hoje absolutamente fundamental, envolvê-los no processo de decisão.
Felizmente, nos últimos anos, temos tido, enfim, boas práticas neste sentido. E nós temos não diria um sem número, mas um conjunto já muito significativo de medidas que vão precisamente, ou que respondem e que procuram responder a esse apelo à participação dos jovens. Portugal, não sei se sabe, mas quero partilhar consigo, é o primeiro país no mundo a ter um orçamento participativo jovem de base nacional. Temos cada vez mais experiências e, felizmente, os municípios no nosso país a terem orçamentos participativos dedicados à juventude e, portanto, permitir ou dar a oportunidade aos jovens decidirem, no fundo, o destino a dar a uma parte dos orçamentos municipais. Nós, o ano passado, em 2017, entendemos que estaríamos em condições, também porque fizemos o primeiro orçamento participativo à escala nacional, enfim, para a população em geral, entendemos que podíamos e devíamos dar uma oportunidade também aos jovens. Dar voz aos jovens é muito importante no momento em que se está a sair da crise em Portugal. Hoje, Portugal é conhecido como país das oportunidades, é um país na moda. Como é que se faz para capitalizar, portanto, esta imagem que Portugal está a ter? E que exemplos é que se trazem para fóruns como este? Exatamente estes da chamada cogestão. Portanto, termos os jovens envolvidos para nós é absolutamente essencial e também no combate ao radicalismo acreditamos verdadeiramente que quem se sente parte, quem se sente integrado, não faz mal aos seus, não é? Enfim, salvo circunstâncias muito radicais também, muito especiais, nós não fazemos mal à nossa família, não fazemos mal aos nossos amigos, não fazemos mal a quem nos está próximo. E, portanto, é absolutamente essencial que os jovens se integrem, se sintam absolutamente integrados para precisamente não, entrarem num discurso radical, num discurso de ódio e de violência. Portanto, fazê-los sentir parte é absolutamente essencial. E fazê-los sentir parte cabe, ou começa precisamente, por lhes dar parte, por fazê-los tomar parte. Portanto, a participação é absolutamente essencial. Os jovens saberem que a sua opinião conta, que são ouvidos, mas que depois influenciam também, os processos de decisão e, portanto, sentem-se integrados e, à partida, estamos a combater os tais radicalismos e os extremismos, populismos também, que não queremos naturalmente no nosso país e, felizmente, Portugal, desse ponto de vista, é um bom exemplo e é um país onde temos sabido encontrar formas de não ter os jovens, a alinhar nesses processos de radicalização. Nós somos um país em que o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis são permanentemente envolvidas. O associativismo juvenil é, de facto, muito impulsionado pelo próprio Estado, porque começar a fazer parte na sua comunidade, no seu território, é um objetivo que nós temos para os jovens, para a tal integração plena que queremos que tenham, social no nosso país. Saindo um pouco de Portugal, falou já da cooperação multilateral no âmbito das Nações Unidas e com os países de língua portuguesa. Planos imediatos, iniciativas para os próximos meses em relação a questões juvenis. Sabe que existe no quadro da CPLP uma conferência de ministros da Juventude e do Desporto. Curiosamente, e é para mim obviamente muito salutar e muito honroso poder tutelar a juventude e o desporto, sabendo que foi na base desta Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto que a CPLP depois, na verdade, surgiu. A CPLP surge em 1996, mas esta Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto, ou seja, os responsáveis da juventude e do desporto dos países da CPLP, em 1992 entenderam que fazia sentido começarem a encontrar-se, a ter, no fundo, estes encontros formais enquanto responsáveis destas tutelas. E Portugal é hoje, aliás, atualmente, preside a Conferência de Ministros do Desporto e da Juventude. Vamos passar a presidência nos próximos Jogos da CPLP, que é uma organização
que acontece no âmbito da nossa comunidade. Este ano acontecerão em São Tomé e Príncipe. E o ano passado, no âmbito desta presidência que exercemos hoje da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto, organizámos em Portugal, em Caminha, uma conferência de ministros em que apresentámos precisamente um plano de ação para a juventude da CPLP. Mais uma vez num processo de diálogo estruturado, em que tivemos os delegados jovens, os presidentes dos Conselhos Nacionais de Juventude de todos os países da CPLP, a discutirem com os decisores políticos o que deveriam ser as áreas primordiais, preferenciais de intervenção dos diversos Estados em matérias de juventude. Esta cooperação faz-se, ou melhor, a cooperação faz-se desta forma, faz-se com o envolvimento de todos e é curioso que em Caminha o ano passado pensou-se podermos cruzar e Portugal, como sabemos, tem uma posição muito especial, porque integrado que está na CPLP, mas também no OIJ, no Organismo Internacional da Juventude para a Ibero-América, conseguimos, de facto, ter aqui uma posição, se quiser, geopolítica muito relevante. E o ano passado avançámos a hipótese de pôr jovens da CPLP em contacto com os jovens da Ibero-América. Nós temos Portugal e o Brasil a partilharem, digamos, ambas estas organizações e, curiosamente, esse evento aconteceu na semana passada. Cascais é hoje capital europeia da juventude e também tendo, enfim, como esse município uma localização privilegiada, aconteceu esse encontro entre jovens da CPLP, jovens do OIJ, a pensarem precisamente políticas de juventude, políticas para ser implementadas no quadro destas comunidades e, naturalmente, dos seus países individualmente. Algo mais a dizer sobre esta participação portuguesa neste fórum de alto nível sobre a juventude aqui na Assembleia Geral? Estamos com o Carvalho, que é o Presidente do Conselho Nacional de Juventude, também teremos a oportunidade hoje à tarde, o Carvalho seguramente fará uma intervenção, eu próprio também tenciono fazê-la, e focando-nos uma vez mais no aspecto da educação. Em Portugal também temos tido boas práticas nesse sentido, porque estamos cada vez a autonomizar mais e a flexibilizar os currículos e ouvir precisamente os jovens, ouvir os estudantes sobre esses mesmos currículos. O mundo hoje o mundo esteve sempre em grande evolução, mas hoje, como sabemos, fatores tecnológicos, a evolução tecnológica é de tal ordem, eu diria, é tão alucinante na sua velocidade que nos faz, ainda há pouco tempo ouvia o Secretário-Geral das Nações Unidas dizer, de facto, nós hoje, uma criança que nasce hoje, não sabe exatamente que emprego vai ter daqui a 20 ou 30 anos, porque as coisas estão numa mudança muito rápida. E, portanto, para nós é absolutamente essencial apostar também na chamada educação não formal, nos chamados soft skills, que dão oportunidades de aprendizagens aos jovens que muito provavelmente se vão traduzir mesmo em competências para que eles possam, possam ter uma melhor integração também na vida futura e aliando, digamos, o conhecimento formal, a aprendizagem em contexto escolar, como costumamos dizer, dentro da sala de aulas, que possam juntar precisamente através de programas de voluntariado, através de programas de mobilidade juvenil, seguramente através do associativismo juvenil que lhe falei há pouco, desenvolverem essas aprendizagens que lhes vão ser seguramente muito úteis no futuro, que lhes darão uma muito melhor compreensão, enfim, do mundo global que hoje vivemos.